Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre sotaques e pronúncias, mais especificamente dos sotaques e pronúncias nos Estados Unidos. Mas antes de começar o vídeo, eu quero me apresentar. Me chamo Rafael e se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque eu posto outros tipos de conteúdo. Eu vou avisando quando eu vou postar vídeos, quando eu faço lives. Então é @rpsbrbrasil se você ainda não me segue. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like para eu saber que você gosta. E também deixa nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo ou se você quer algum tipo de vídeo relacionado. Mas vamos lá ao vídeo. Então, antes de entrar no assunto de pronúncia e sotaque, eu preciso primeiro explicar qual a diferença entre os dois. A pronúncia é a forma como você é, pronuncia, é a clareza da forma como você fala, certo? Então, há sotaques em que a pronúncia é menos clara e há sotaques em que a pronúncia é mais clara, mas são coisas diferentes. E o sotaque é a forma como você fala, por quais amplificadores é, na cabeça, né, que a gente tem há vários amplificadores no rosto, quais amplificadores você mais usa para falar. Então, como vocês devem saber, nos Estados Unidos, assim como no Brasil, existem vários sotaques. É um país muito grande, populado por imigrantes, então cada região você vai ter sotaques diferentes. Aqui você tem famílias que vieram da Itália, que vieram da África, que vieram do Japão, então geralmente as culturas se preservam aqui. Então, além dos sotaques regionais, você tem sotaques familiares e raciais também, por causa de nacionalidades, etc. Um dos exemplos assim bem legais de diferença de sotaques é um sotaque da Califórnia e um sotaque de Nova York. Você sabe a diferença entre os dois? Se você não sabe, eu vou falar para você. Eu vou tentar fazer aqui esse sotaque. Eu até deixei aqui algumas frases que são típicas de cada estado, né? E eu vou mostrá-las para vocês. É claro que não é perfeito, é a tentativa de um brasileiro tentando imitar sotaques americanos, mas vai dar para você perceber a diferença. Por exemplo, o sotaque de um nova-iorquino tentando pedir pizza, ele vai falar assim: Hey, yo, Tony, can I get an extra cheese pizza, please? Ou eles vão falar coffee, ao invés de mais comum seria falar coffee, de café, eles vão falar coffee. Can I have some coffee, please? Então, é bem engraçado quando seu ouvido começa a melhorar e você começa a perceber esses sotaques. Agora, outro exemplo, que é bem o oposto do sotaque de Nova York, é um sotaque californiano. Eu vou pegar aqui um exemplo. Hey dude, where's my surfboard? Ou tem aquele sotaque típico, né, de uma menina de Beverly Hills que vai dizer tipo assim: Can I have a salad with cheese, avocado and like chicken? Então, é a minha imitação, gente. Então, tem essa diferença. Então, isso é o sotaque, né? O sotaque não é a pronúncia. Você pode ter um sotaque super brasileiro com uma pronúncia perfeita. Então, qual é o sotaque da região daqui onde eu moro? Aqui é considerado uma região do sul. Não me pergunte por que é sul. Se você olhar no mapa, a Virgínia, para mim não está no sul, mas eles consideram sul e a Flórida, até uma região ali do norte da Flórida é considerado ali mais ou menos do sul, né? Que eles chamam de Southern Accent. Então, como seria o Southern Accent? Alright, your food will be here in just a minute, honey. Então, esses são exemplos de três sotaques americanos, né? E é claro que você tem os famosos sotaques britânicos, o sotaque australiano, que é bem marcante, o sotaque africano também, tem o indiano, que é um sotaque bem conhecido, né? Então, tem uma diversidade enorme. Mas o importante é você ter uma boa pronúncia, é sobre isso que eu vou falar agora. Então, a pronúncia é a forma como você fala as palavras, né? A clareza, o nível de clareza das palavras que você fala. Então, uma pessoa com uma boa pronúncia, por exemplo, são aquelas pessoas que fazem dublagem. Elas têm sotaques diferentes, cada uma tem um sotaque, mas a forma como elas pronunciam é muito claro. Então, você ouve e consegue entender as palavras com facilidade. Eu me lembro que eu tinha uma professora de inglês, ela tinha uma pronúncia em inglês perfeita, era assim, era muito boa, era 100% claro e nítido aquilo que ela falava. Só que o sotaque dela era 100% brasileiro, tava claro que era brasileiro. E tá ótimo, né? Eu acho que o certo realmente é nos ensinar nas escolas de inglês ter uma pronúncia perfeita.
porque é isso que você precisa quando você vai viajar, isso você precisa que as pessoas te entendam. Então não adianta você ter um sotaque, eu tenho um sotaque meio americano, mas você não ter a pronúncia boa e as pessoas não te entenderem, né? Inclusive tem sotaques americanos que são muito difíceis de entender, eles falam de um jeito assim que a pronúncia acaba ficando bem, é, né? A pronúncia fica desgastada por causa da força desse sotaque. Então eu penso assim que a forma de melhorar a pronúncia é você escolher sotaques que estão que escolher uma pronúncia que abrange vários sotaques, em que o ouvinte vai sentir uma facilidade para te entender por causa do sotaque dele. E se tratando do inglês, tem algumas dicas bem específicas, alguns erros que os brasileiros em específico cometem bastante e que depois que eu vim para cá eu passei a cuidar melhor desses erros. Então o primeiro erro é com as palavras que têm TH, né? O famoso these, those, that, the. Essas palavras a gente costuma colocar o D ao invés do TH. Então o som do D e TH é diferente. Para nós brasileiros é muito difícil perceber essa diferença. Então, quando eu estou ouvindo, na maioria das vezes, tem muitas palavras que eu não consigo perceber a diferença. Eu não sei. Mas eu me policio e eu me treinei mecanicamente para falar essas palavras com o TH da forma certa. Então, quando você tem o TH, você não vai falar, por exemplo, diz, como se fosse D. Você vai falar these. Então tem que colocar a língua entre os dentes e aí você consegue essa pronúncia perfeita. Porque para nós não parece. Um dia eu perguntei para um amigo, o que você acha do meu sotaque, da minha pronúncia? Ele falou, às vezes tem coisas que você fala que fica bem difícil de entender. E ele deu esse exemplo, que eu coloco muito D, eu colocava muito D nas palavras ao invés do TH. E é algo que eu ouvi ele falando e eu não sabia a diferença. Ele falava, eu perguntava para ele, fala com D, fala com TH. Eu não sei dizer a diferença. Então é algo que a gente vai se desenvolvendo com o tempo, mas é algo que você vai ter que fazer mecanicamente para a sua pronúncia melhorar. Então, sempre que tiver essas palavras com these, that, those, não se esquece de colocar a língua entre os dentes. E dentro dessas palavras ainda tem várias variações, então tem que estudar um pouquinho sobre isso, eu não vou me aprofundar nisso. Outra coisa que a gente comete, esse erro que a gente comete muito é colocar o e entre palavras, que é quando a gente está fazendo uma pausa. Isso também é falar, né? Quando você coloca essa pausa de eu vou querer uma coca e um salgado. Aqui não existe esse e, existe so I like to have a coke você coloca esse ao invés desse e. Então os brasileiros costumam vir para cá e I like to have a coke e. Então não faça isso, porque isso prejudica a sua pronúncia. Então na língua portuguesa a gente tem muitos sons que terminam com i no final. Por exemplo, leite, quente, dente, né? Leite quente dá dor no dente. O pessoal do sul não fala desse jeito, é claro, mas no resto do Brasil em geral você tem bastante esse som bem aqui na frente e esse som anasalado. E o americano não tem muito desse som, eles não falam muito dessa forma e a gente costuma colocar em várias frases isso. E eles acham até bonitinho, porque quando você coloca o i no final da frase, muitas vezes esse i significa um diminutivo, né? Então, like, essa palavra de gostar, né? Deixa um like. A gente vai falar deixa um like, ou Nike, a gente vai falar Nike. A gente vai falar... se você falar can I have a piece of cake? A gente costuma falar can I have a piece of cake? Então a gente sempre gosta de colocar esses is, mas isso é errado, né? Isso não é um sotaque diferente, é uma pronúncia errada. Então você tem que eliminar isso da sua forma de falar inglês para você melhorar a pronúncia e ser mais fácil te entender. E não tem jeito a não ser treinar. Por quê? Porque a voz tem músculos envolvidos para você falar, né? As nossas cordas vocais têm músculos envolvidos. Então você precisa treinar esses músculos para que eles se acostumem com alguns sons. Então você passa a vida inteira falando uma língua,
os seus músculos estão acostumados com os sons daquela língua. Então você precisa desenvolver os músculos, a forma como os músculos trabalham para falar em outra língua. Então tem que treinar, 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 treinar. Não tem jeito, tem que treinar. E como que você faz isso se você está no Brasil, se você não pode falar com nativo? Fale sozinho. Eu fazia isso muito no Brasil, eu vivia praticando. Enquanto eu estava pensando sobre algum assunto, eu pensava em inglês e falava. Ia falando comigo mesmo, e isso foi melhorando muito o meu sotaque. Então eu já cheguei aqui com o sotaque, como a pronúncia é muito boa. Porque você só ficar fazendo curso ou assistindo série não vai ajudar, você precisa treinar, porque é uma questão fisiológica, os seus músculos precisam dessa memória de sons, certo? Eu vou te dar eu vou dar para vocês um exemplo de uma palavra que eu tive que treinar bastante. Essa palavra é world, que é de mundo, né? World. Não é word, de palavra, né? Nem é word, é word. Não é word, que é palavra, e nem é wood, que não significa nada. É world. Então, na internet tem várias técnicas para você aprender a falar essas palavras, certo? E uma dessas técnicas se você pesquisar, se tiver dificuldade com alguma palavra, pesquisa como falar tal palavra que você vai encontrar, geralmente, né? Então, eu achei sobre como pronunciar a palavra world. E nesse vídeo que eu achei, o autor passava uma técnica que era o seguinte: você fala were e depois old. Were, old, were, old, were, old, were, old, world, world, world. Você vai juntando a memória muscular de duas palavras diferentes e que quando elas ficam juntas, você forma world. Então, were, que é uma palavra de passado, né? Old, velho, were old, world. E é assim que você começa a criar essa memória muscular e quando você vê, você já está falando tranquilamente, sem ter que pensar muito. Esses dias um professor meu contou para a sala sobre uma história que ele teve ao ir para a Coreia do Sul a trabalho e vários repórteres o entrevistaram ele. E uma das repórteres perguntou para ele assim, se no país dele vocês têm eleições todo ano, eleições acho que era para senador ou algo assim. Então ela perguntou assim, in your country, no seu país, do you have election each year? Então vocês têm eleições todos os anos? Só que nessas línguas asiáticas, eles têm uma dificuldade muito grande de perceber a diferença entre o L e o R. Eles não percebem essa diferença. Então, ao invés de falar election, que seria eleições, ela falou erection, que seria ereção. Então, o que ela acabou dizendo no seu país você tem ereção todo ano, você tem ereção todo ano. Do you have erection every year? Erection every year. Então foi uma situação muito engraçada que passou na TV lá e então não cometam esses erros. Por isso que é importante conhecer a língua, porque há sons que a gente não ouve. E eu não sei, sabe, eu treino, mas ouvir, você pode até treinar para como falar isso. É como se você fosse surdo para esse som. Então, tem pessoas surdas que aprendem a falar. Eu não sei se vocês já viram, tem alguns vídeos na internet de pessoas surdas que aprendem a falar, né? Elas desenvolvem isso. Então, para nós tem que ser da mesma forma. Se você não consegue ouvir a diferença, você tem que pelo menos treinar. Usa o conhecimento que você tem sobre como essa palavra é falada e é assim. Então, se você não sabe a diferença entre erection e election, então você vai ter que treinar isso de outra forma sem o ouvido. E por fim, como melhorar o sotaque? Como você ter um sotaque mais regional da região onde você está? Então, se você já tem uma pronúncia boa, isso já é tudo que você precisa. Mas se você quer ficar mais integrado na cultura, se misturar um pouco mais, como você faz para imitar um sotaque? A primeira coisa, e talvez a mais importante, é você entender como a voz funciona. E quando eu digo entender, não necessariamente precisa ser teoricamente, mas entender de forma prática como é que a voz funciona. Nós temos ressonadores na cabeça, na garganta, então eles emitem o som de formas diferentes. Para o português brasileiro, nós costumamos emitir o som pela frente, né, pela máscara, que é chamado pelos professores de canto. Então a gente tem muito som aqui, som anasalado, do não, vão.
esses sons, e tanto que o americano não consegue falar não, eles falam now, 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 porque eles não têm esse som nasalado do não. Tampouco eles percebem que eles não estão falando corretamente, porque esse é um som típico nosso brasileiro. Então, se você quer imitar um sotaque, você tem que perceber aonde que esses sons estão saindo. Não no Brasil aqui na frente, como que é o americano em geral. Como eu disse, tem vários sotaques, né? Mas em geral, eles costumam usar tons mais baixos, não volume. Eu estou falando do tom. Então, eu começaria a falar mais assim, esse tom mais abaixo, mais grave. E não é só homem que fala assim, mais abaixo, mais grave. Mulher também fala assim, mais baixo, mais grave. Então, esse é algo que você pode agregar nos seus estudos. Se você quer ter esse sotaque mais americano, por exemplo, né? Pode ser que você queira um sotaque de outro país. E também tem a impressão como se estivesse mastigando as palavras, engolindo as palavras. E quando a gente fala para frente, eles falam para trás, assim. Então eles falam quase que engolindo a palavra e às vezes é até difícil entender o que eles estão falando. Esse é o sotaque americano, ou como se estivesse mordendo alguma comida, assim, desse jeito, e puxando o R bem forte, você vai ter um sotaque mais americano, digamos assim. Então parece engraçado, mas faça isso vai ajudar muito o seu sotaque e também a pronúncia, porque isso vai ficar mais fácil para outra pessoa te entender, se você tiver um sotaque mais parecido com o dela. E eu vou dar um exemplo de como é um sotaque brasileiro bem forte. É claro que eu tenho um sotaque brasileiro, obviamente, mas eu diria que o meu sotaque não é tão forte. O meu sotaque brasileiro ele já está mais regionalizado aqui por causa dessa... Eu tenho essa facilidade em agregar sotaque, seja americano, seja no Brasil. Sempre que eu viajo para algum lugar diferente, eu gosto de prestar atenção em como as pessoas falam. E também, por eu ser cantor, por eu fazer aula de canto, eu treino bastante essas regiões vocais. Então eu sei onde colocar o som. Isso ajuda bastante. Então... Vou dar um exemplo de um sotaque brasileiro. Excuse me, please. Can I have 2 Cokes, a pizza, and can you put it in a bag for me, please? A pronúncia tá ótima, né? Tá bem clara, dá para entender, mas você vê que o som tá sempre aqui na frente. Excuse me, please. Can I have 2 Cokes, a pizza, and can you put it in a bag for me, please? Tá tudo aqui na frente. Se eu fosse imitar um sotaque americano, como eu falaria? Excuse me, please. Can I have 2 Cokes, a pizza, aqui para trás. And can you put it in a bag for me, please? O som tá indo bem para trás. As palavras estão sendo bem comidas. E é assim que vocês conseguem perceber a diferença? Mas é isso, gente. Não tem mistério, é só treinar bastante. É um assunto muito legal. Então, se você, eu volto a repetir, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like, deixa nos comentários. E não se esquece de me seguir no Instagram, @rpsbrbrasil. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.